Olá, você que nos assiste e acompanha o Ciba Mais, é hora de vídeo novo. Eu espero que você já tenha anotado na sua agenda que toda terça-feira a gente se encontra aqui, hein? Bota seu fone de ouvido ou então chama todo mundo pra ver junto e chega mais! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ciba Mais. Estamos aqui aposto já eu e o pastor Márcio. Tudo bem, pastor Márcio? Tudo bem, Lilian. Hoje nós vamos falar sobre jejum. Foi uma sugestão da Caroline. Carol, se você estiver vendo a gente, por favor, sinalize aí no comentário depois, tá bom? Vamos falar sobre o jejum, dividimos em 3 perguntas, certo? Vamos falar sobre o jejum no dia de hoje, sobre o que a Bíblia nos ensina sobre ele, tá bom? Então, fique ligado que o papo hoje tá bem interessante. Bom, pastor, então pra gente começar o vídeo, vamos começar do básico, certo? O que é o jejum? O que a Bíblia diz que é o jejum? Explica pra gente, por favor. Então, Lilian, o jejum cria muita confusão hoje, porque alguns acreditam que jejum é uma prática do Antigo Testamento e não uma prática da igreja. Outros utilizam o jejum como uma forma de barganhar com Deus, como se fosse uma espécie de sacrifício. Eu vou me sacrificar com o propósito de receber algo da parte de Deus, e Deus então vai atender com misericórdia porque viu o meu esforço, o meu sacrifício. Então eu entendo que todas essas 2 posições são equivocadas. O primeiro é a gente entender que o Novo Testamento fala pelo menos umas 30 vezes sobre o jejum. Cristo falou sobre jejum. Então o jejum é algo praticado pela igreja durante a história. Não foi praticado apenas pelo povo do Antigo Testamento. E o jejum precisa ser praticado primeiro para a glória de Deus. É o reconhecimento de que nós dependemos de Deus para a vida, para a manutenção da vida. Então, quando jejuamos numa atitude de adoração ao Senhor, com o objetivo de glorificar a Deus e, posso dizer, com o objetivo secundário de mortificar o pecado, de lutar contra o nosso próprio eu, contra as nossas inclinações para o pecado. O jejum é como se nós pudéssemos estar treinando a nossa carne para ter o domínio próprio. Então a gente se abstém de algo que alimenta a nossa carne materialmente para se voltar a Deus espiritualmente em louvor e adoração ao Senhor. Então quanto mais jejuarmos, mais praticarmos o jejum, nós estaremos treinando a nossa carne para ter domínio próprio contra o pecado, as tentações. Então o jejum é uma prática importante na vida devocional, na vida da piedade do cristão. Então nós devemos jejuar. Então a gente pode partir agora para a questão da base bíblica de por que o jejum é bom e por que nós devemos praticá-lo. O Senhor falou que o jejum não é algo que se restringe apenas ao Antigo Testamento, mas que o Novo Testamento também fala sobre isso. Então cite pra gente alguns trechos do Novo Testamento que falam sobre o jejum. Como eu disse na resposta anterior, Lilian, a gente encontra uns 30 versículos bíblicos no Novo Testamento falam sobre jejum. Jejum não está apenas no Antigo Testamento, mas a gente encontra no Novo. Jesus Cristo falou sobre jejum, por exemplo, no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, quando ele fala de jejum e oração, e ele diz que o jejum deve ser praticado em secreto, porque o Pai vem em secreto. A gente poderia citar, por exemplo, Atos capítulo 13, onde a igreja de Antioquia orou e jejuou para enviar Paulo a missões. Em 2 Coríntios capítulo 6, por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer que ele também jejuava. Então, a gente pode citar outros até, mas existe muita base bíblica para o jejum. Entrando na dúvida da Carol, inclusive, a gente conversou sobre isso, ela falou sobre o jejum nos dias de hoje, levantou uma questão que eu particularmente também já ouvi falar bastante. Existe uma certa discussão sobre o jejum de alimentos e o jejum que a gente faz de algum vício que a gente tenha ou do uso do celular, rede social, por exemplo. A gente pode, de fato, trocar o jejum por isso? Seria, de certa forma, fazer um jejum? A gente, abdicar do celular ou abdicar de uma rede social? Então, como jejum, não. Porque quando a gente olha para a Bíblia não dá indicativo de uma realização de jejum com outra coisa a não ser a abstenção de alimentos.
Mas a gente precisa entender que nós precisamos ter um discernimento espiritual ao ponto de avaliar a nossa caminhada com Deus e perceber se tem algo que atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor. Então, se há algo que atrapalha, a gente deve se abster dessas coisas, mas não como jejum, né? Como Jesus vai dizer no Sermão do Monte, Jesus ensina a automutilação espiritual. Quando ele diz, quando sua mão te leva ao pecado, é melhor você arrancá-la e entrar no reino dos céus sem a mão do que ir para o inferno com o corpo inteiro, né? Quando Jesus ensina isso, ele não está falando de algo literal. Ele está dizendo que a gente precisa avaliar e entender o que nos leva ao pecado e tentar se antecipar a isso e se abster disso que vai nos levar ao pecado. Então, a gente deve se abster de coisas que nos fazem pecar, que vão distrair a nossa mente, o nosso coração das coisas de Deus. Mas isso não é um jejum. Jejum é uma atitude de adoração, é uma atitude onde nós treinamos a nossa carne para ter domínio próprio, onde nós fazemos para a glória de Deus e para a mortificação do pecado. Então, não entendo e não consigo enxergar na Bíblia um indicativo de que nós podemos praticar o jejum de uma outra maneira. Outra coisa importante, a gente precisa entender que o jejum ele não pode ser uma barganha. A gente não faz o jejum para se sacrificar, para receber algo da parte de Deus. O jejum não tem esse objetivo, porque todas as bênçãos, toda a graça e misericórdia que recebemos de Deus é por meio de Cristo. Cristo se sacrificou em nosso lugar, e pela obra de Cristo que nós somos alcançados por graça, misericórdia, pelo favor do Senhor. Então, nós não devemos pensar dessa maneira, né? Eu vou me sacrificar para Deus, para que Deus possa atender minha oração, para que Deus possa me abençoar em algo específico, ou algo que eu preciso, ou algo que eu desejo. Nós não precisamos fazer nenhum tipo de sacrifício. Deus, Ele nos ama e tem misericórdia, graça para nos oferecer, para nos dar por causa da obra de Cristo Jesus. Bom, pastor, então muito obrigada por esclarecer a dúvida da Carol dessa vez e a gente se vê na próxima terça-feira. Tá ok, Lilian. Pessoal, então até o próximo Ciba Mais. Não esquece, antes de sair desse vídeo, de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com sua família e também de deixar nos seus comentários a sugestão, né, ou alguma dúvida que você tenha pra gente estar trazendo nos próximos Ciba Mais. Esse espaço aqui é para atender a dúvida de vocês que acompanham a gente, tá certo? Antes que eu esqueça, no canal da Ciba também são transmitidos os cultos, toda quinta-feira e todo domingo. Então fique ligado, ative o sininho e não deixe de estar participando com a gente, tá bom? Até o próximo Ciba Mais. Vamos lá, gravando. 1, 2, 3 e... foi. E hoje foi uma sugestão de Caroline, eu espero que você esteja assistindo esse vídeo. Se estiver, não esqueça de Deus. De novo, rapidinho. Isso aí dá pra ir nos erros, né? Nada de me colocar aí, Felipe, em erro nenhum. Cadê o jejum aqui? Eu acho que é determinado tempo de oração, ou não? Não, eu achei que tinha... Peraí. Paulo, missões. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 6 que ele também jejua, que ele jejua. Meu Deus do céu. Paulo vai dizer. Então, toda a obra. Nossa. Corta tudo essa parte, tá?